música, gastronomia, arte e cultura. Tudo isso está presente nesse lugar tão importante na história do Rio de Janeiro. Estamos falando dela, da Pequena África, que fica na zona portuária do Rio de Janeiro. O nome foi dado pelo compositor e pintor Heitor dos Prazeres, que enxergava o local como uma miniatura do continente africano. O percurso abriga boa parte da herança africana da cidade e se distribui nos bairros da Saúde, Estácio, Santo Cristo, Gamboa, Cidade Nova e vai até a Praça 11. Os principais pontos turísticos são o Largo de São Francisco da Prainha, o Cais do Valongo, a Pedra do Sal e o Morro da Conceição e o Cemitério dos Pretos Novos. Além de ser um local de encontro entre turistas e moradores que buscam diversão, também é um lugar de memória, luta e resistência contra a escravidão. A Pequena África possui uma grande importância histórica, porque foi nessa região que saiu o que chamamos hoje de moderna cultura carioca. O samba, por exemplo, teve influência na casa das tias baianas e nas festas que aconteciam lá. Além disso, muitos restaurantes reproduzem comidas típicas da época. Tudo isso chama a atenção do público, que uma vez que conhece, sempre voltam. Eu particularmente há muitos anos mesmo, da roda de samba ali da pedra, do baile charme e tudo mais. Porque eu gosto daqui, primeiro que a gente é carioca, a gente viveu aqui, isso aqui representa muito o que é o Rio de Janeiro, né? Da onde veio o Rio, como surgiu o Rio de Janeiro, muito parte daqui, desse lugar do Rio de Janeiro. Aconchegante, familiar, onde eu, como mulher preta, me sinto em casa e próximo às minhas raízes. É um lugar que eu frequento bastante, venho com a minha família, venho com meus amigos aqui, inclusive eles são de São Paulo, estão conhecendo aqui o lugar. Muito bom, né? Um ambiente tranquilo, respira cultura, que é uma área que é muito importante para a história do Brasil, para a história da cultura brasileira, carioca. Para os trabalhadores, o local também transpassa essa felicidade. É o caso de Inara, vendedora do quiosque de comidas baianas no Bafo da Prainha, que fala com afetividade sobre a comida que vende. É uma comida difícil de se fazer, já é típica, então se torna uma comida difícil de fazer, né? Tem a questão do feijão todinho, que é o acarajé, tem todo um processo, né? Tem o vatapá, que é feito com pão, também muita gente faz com a farinha, também tem o caruru, que é o quiabo, e o camarão, que o nosso é o defumado, mas tem gente que usa seco. E eu acho que é uma honra trabalhar com isso, né? Porque não é qualquer pessoa que sabe fazer o acarajé, tem que saber fazer o acarajé. E pra mim é uma honra trabalhar com isso. Eu não sei nem explicar o quanto eu sinto, sabe? Assim, uma felicidade de trabalhar com acarajé. Dá pra ver que o lugar é animado, com arquiteturas coloridas e repleto de musicalidade. Mas poucos entendem a dimensão histórica que se faz presente no local. Isso porque, diferente do que acontece agora, a Pequena África carrega uma pesada memória dos tempos de escravidão e muitos desconhecem o passado da população negra no local. Alguns espaços muito importantes para a história do abolicionismo foram incluídos no roteiro de turismo do Porto Maravilha, feito em 2009. É o caso do Cais do Valongo, principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas. Pelos registros oficiais, cerca de 1 milhão de negros entraram aqui no Rio por causa desse cais. Já o Cemitério dos Pretos Novos foi o destino final para muitos escravizados. Segundo o Instituto Pretos Novos, órgão responsável pela administração do cemitério, neste espaço foram enterrados cerca de 20 a 30 mil negros que morriam no caminho. Ele foi descoberto por acaso, quando uma família iniciou as obras no local e se deparou com vários restos humanos e objetos antigos enterrados embaixo da construção. É o que conta Antônio Rodrigues, um dos fundadores do Instituto. Ele foi descoberto em 1996 com a reforma de uma casa do número 36, que fica aqui ao lado, né? E a partir daí veio a curiosidade de por que daquelas ossadas todas. Então, no primeiro momento, eles chamaram uma polícia e até hoje a polícia não voltou porque ela não consegue descobrir quem mataram ontem, imagina 300 anos atrás.
A partir da pesquisa, já se sabia que existia um cemitério de escravos na região portuária, mas não se sabia a localização, né? Então essa localização veio em 1996 com essa descoberta. Muitos que vêm conhecer o local são impactados pela história do povo africano ao descobrir como eles eram tratados mesmo após a morte. Judite e Luísa, mãe e filha, visitaram o cemitério pela primeira vez e dividem suas experiências. Eu acho que é muito interessante porque é uma história que a gente não escuta, assim, eu não escuto nas escolas e a gente não vê, assim, no nosso dia a dia ninguém fala sobre isso, né? E é uma questão, assim, bastante chocante se você parar pra pensar que mesmo na hora da morte as pessoas elas não tinham dignidade alguma. Eu fiquei um pouquinho emocionada porque a gente conhece a verdadeira história, como ela falou, que a gente não vê nos livros, né? Então, conhecer a verdade a fundo é um pouquinho chocante. As causas das mortes eram bem variadas, podendo ser pela insalubridade da viagem, pelos maus tratos ou pelas doenças que contraíam. Quando chegavam aqui, eram queimados e jogados em uma vala comum, que também funcionava como um lixão. Esses acontecimentos precisam ser relembrados para que não se repitam na história da população negra. Muitos africanos que chegavam e morriam logo depois, né, eles eram, muitas vezes não eram enterrados, então seus corpos eram jogados. Então, é uma região, enfim, que não era exatamente agradável durante muito tempo de se viver. Apesar do passado doloroso, a região foi ressignificada em muitos pontos, abrindo espaço para a felicidade. E é o que acontece justamente aqui, no Largo São Francisco da Prainha, mais conhecido como Bafo da Prainha pelos cariocas. No meio da praça, vemos a Mercedes Batista, primeira mulher preta a dançar no teatro. Em 2021, a região foi apontada pela revista Time Out, de Londres, como uma das mais descoladas do mundo. Famosa por suas rodas de samba, artistas e músicos se reuniam aqui para celebrar a música e a cultura negra. O local se tornou uma referência na preservação das tradições do samba de terreiro e um espaço importante para a promoção da cultura afro-brasileira na cidade. Para esse grupo de turistas dos Estados Unidos, o roteiro diz muito sobre a cultura africana no Brasil. The tour was very interesting. It tells a lot about African culture in Brazil. We're from America, so, comparing both of the struggles that we both Black Africans went through was very interesting. Like, we went through a lot of the struggles the same. So it was very interesting to learn about Brazilian and compare it to a lot of what, Black Americans went through as well. Like you said, the same. You can compare the struggle that we went through. We see it from the part of America. We see it from Brazil. And it was a very good tour, very knowledgeable, a lot of historic sites, paintings. And we're glad we're here and going through the culture and understanding and opening up our horizon a little bit more. Apesar da revitalização do local incentivar o turismo, alguns frequentadores perceberam que o perfil das pessoas que passeiam pela região mudou. É um rolê de branco, totalmente. A música é pagode, mas assim, o resto é branco que frequenta, os preços estão servindo e assim, é o normal que eu acho de toda a sociedade que a gente acha, eu sou de Minas, estudo em Minas, na UFJF, e assim, o rolê lá também é o mesmo. No geral é só brancos convivendo com brancos. Não, é outro perfil. Não, é outro perfil hoje em dia de quem frequenta aqui. É mais turistão agora. Olha como é que eu tô aqui hoje, tô bem turistão. Teve a revitalização de um tempo pra cá. Isso também modificou também o perfil social da região, né? Porque foi uma região que sofreu um processo de gentrificação. E o que é gentrificação? Uma mudança de perfil social, através de benfeitorias. E isso acabou afetando algumas mudanças, né, melhorias a partir do projeto Porto Maravilha. Não dá para falar sobre esse roteiro turístico sem falar sobre o samba, gênero musical de carteirinha na história do Rio de Janeiro, que veio como herança do batuque trazido pelos africanos. A pequena África deu voz a Pixinguinha, Dona Ivone Lara, Tonga e Tia Ciata, matriarca das baianas quituteiras aqui no Rio, que carrega o nome da rua que estamos aqui na Pedra do Sal.
Este local é conhecido como o berço do samba carioca, das escolas de samba, dos blocos e cordeões carnavalescos. O espaço cultural Caso Molokun está presente no roteiro da Pequena África e se tornou um ponto de parada obrigatória para quem visita o trajeto. A casa oferece comidas típicas como acarajé, recheado de vatapá, caruru, camarão e vinagrete. Além das comidas, o lugar é cheio de samba e muito axé, que louvam a Tia Seata e os orixás, entidades importantes da Umbanda e do Candomblé, religiões que também carregam a cultura africana. Não adianta você fazer um circuito Pequena África e passar por aqui e achar que a Pedra do Sal é um lugar só para você sambar, beber e ir embora e não entender a importância disso, né? Então fazer um circuito Pequena África e depois você comer num fast food, nada contra, mas é estranho, porque se você faz um circuito e você quer saber dessa história, uma forma de você entender essa história é através do sabor, do cheiro, porque essa comida é uma comida que alimenta corpo e alma e tem história. E os vizinhos dizerem que era uma casa de preto e macumbeiro. Preto e macumbeiro e gay. E realmente era. E é, porque a gente não tem distinção entre raça, gênero e religião, né? Porque o candomblé é essa religião que abraça todos os povos. A Pequena África é muito mais que um passeio turístico. É a história que não te contaram na escola e nos livros. É resistência. É o Brasil vivo. Ainda temos muito o que melhorar. Como esquecer do que um dia foi força e luta? Como esquecer da cultura que é herança, sinônimo de alegria de um povo tão sofrido? Ainda temos muito que melhorar. O cuidado e preservação desse lugar é parte de uma reparação histórica, que deve ser feita não só aqui, mas em tudo que um dia tentou ser esquecido e apagado.